E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Série e está começando a nossa aula de português. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre figuras e linguagem. Se liga aí para a gente aprender mais algumas. Então, a nossa primeira figura que nós vamos estudar hoje é sobre metonímia. E o que é metonímia? Metonímia nós podemos entender como a substituição de palavras ou expressões. Nós já conversamos que a língua portuguesa ela trabalha com essas palavras e expressões. Então, a metonímia ela se caracteriza por essa substituição dessas palavras. E essas palavras elas têm uma relação ou uma proximidade. Por exemplo, a metonímia ela vai acontecer em várias situações. Essa substituição ela pode acontecer em várias situações. Por exemplo, o autor pela obra. Olha o exemplo que nós temos aqui. Adoro ler Maurício de Souza. A gente costuma falar isso. Eu adoro ler fulano de tal. Mas, na verdade, a gente não está lendo a pessoa, o autor, o personagem, certo? Nós estamos lendo o que essa pessoa produz. Então, no caso, eu quero dizer que eu adoro ler as revistinhas desse personagem, as revistinhas da Turma da Mônica, as revistinhas de Maurício de Souza. Outra forma de acontecer essa metonímia, essa substituição, o singular pelo plural. Olha o exemplo, quando eu digo o agricultor foi o mais beneficiado pelas novas leis, não quer dizer que foi um agricultor, mas que foi o grupo. Então, na verdade, o agricultor que está destacado aqui, na verdade, são os agricultores, todos os agricultores, né? Eles foram beneficiados pelas novas leis. Entendida essa substituição quando eu substituo singular por plural? Uma outra situação que nós fazemos demais. Eu acho que essa que é a situação de metonímia que nós mais realizamos, que é a marca pelo produto. Quando eu digo, minha filha agora dá nome, na verdade, ela gosta de tomar esse líquidozinho, né, que é o iogurte. Danone é a marca, é uma das marcas. Existem milhões, milhares de outras marcas do iogurte. Danone é apenas uma marca. Olhem só outros exemplos que nós cometemos de metonímia da marca pelo produto. Se eu disser assim, amido de milho, ninguém sabe o que é. Mas se eu disser maisena, todo mundo sabe o que é. Então, ficou no costume da gente sempre chamar maisena, né? Aquela massa, né? Que é feita em mingau, enfim, para bebês e tal. Então, a maisena, na verdade, é a marca. O produto é amido de milho. Existem outras marcas de amido de milho. Contonete, a gente diz assim, vou já pegar um contonete para limpar o ouvido. Contonete é a marca. O nome do produto é haste flexível, certo? Olha, percebam como é diferente, né? Outro, Bombril. Bombril, minha gente, também é a marca. O produto é lã de aço. Então, quando sua mãe for fazer uma lista de compras, ela coloca o quê? Bombril, um pacote de Bombril. Na verdade, é lã de aço. Bombril é apenas uma das marcas, certo? Outra que nós costumamos chamar demais. Me dá aí a cola Super Bonder, né? Não é Super Bonder, é a marca. Existem vários tipos. Então, o produto é cola instantânea. Nada a ver, né? E esse comum aqui demais, nossa, é muito popular. Sabão Omo. Omo é a marca, porque foi um dos primeiros produtos a surgir com sabão em pó. É sabão em pó o produto. Agora, a marca, aí sim, é sabão Omo. Então, existem muitas outras situações em que nós costumamos fazer a substituição da marca pelo produto. Outro tipo de metonímia que nós encontramos é a parte pelo todo. Quando eu digo assim, mãos hábeis tocavam harmoniosamente. Eu não estou falando exatamente das mãos, né? Dessas mãos, a mão em si. Eu estou falando de músicos que tocavam harmoniosamente, certo? Então eu substituí aí mãos hábeis, né? Músicos por mãos hábeis. Olhem só que situação interessante. Quando eu digo assim, tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Na verdade, eu não tenho só as cabeças. Eu tenho as vacas, mas a gente costuma dizer, tenho muitas cabeças de vaca, certo? Outra situação de metonímia, quando eu substituo o continente pelo conteúdo.
Às vezes pode acontecer até o contrário. Olha o exemplo aqui, ó. Comeu 2 pratos de canjica na noite de São João. Eu não estou querendo dizer que a pessoa comeu 2 pratos, o objeto, prato. Eu estou dizendo que ela comeu o que tinha nesse prato, certo? Ou outra situação, quando eu digo assim, tomei 2 copos. Eu não tomei o copo, não engoli o copo. Eu tomei o que tinha dentro desse copo, um líquido, um suco, uma água, certo? Então é quando eu substituo o continente pelo conteúdo. Outra situação de metonímia, quando a gente troca, né? Quando a gente substitui o possuidor pelo possuído, certo? Quando eu digo, vou ao barbeiro uma vez por semana. Na verdade, eu não vou ao barbeiro, não é só o barbeiro que está lá no meio do tempo, no meio da rua, certo? Eu vou a um local, que é onde? A barbearia. Aí sim, lá eu tenho. Né? Então, a mesma coisa quando a gente vai dizer, eu fui ao cabeleireiro, certo? Você não foi ao cabeleireiro, você foi ao salão de beleza. Lá é que tem um profissional que é o cabeleireiro. Beleza? Outra figura de linguagem que nós vamos aprender hoje, né? Nós já aprendemos sobre metonímia e agora a gente vai aprender sobre sinestesia. Olha que nome lindo, né? O que é sinestesia? É uma figura de linguagem que relaciona sensações percebidas por diferentes órgãos dos sentidos. Vamos lembrar lá de quando a gente era pequeno, que estudou os órgãos dos sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato, certo? Então, os 5 órgãos dos sentidos, eles se encaixam nessa figura de linguagem. A gente mistura um com o outro. Vejam só aqui esse exemplo. O primeiro exemplo, quando eu digo assim, o cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Cheiro é olfato, né? Está ligado ao nosso nariz. Mas doce está ligado a paladar, a sentir sabor. Então, existe cheiro doce? Né? Não existe, é apenas uma forma de falar. Então, aqui é uma figura de linguagem chamada sinestesia. Então, nesse exemplo, eu tenho 2 órgãos dos sentidos. E pode acontecer da gente ter até 3, viu? Mas aqui eu tenho 2, olfato e paladar. Olhem outro exemplo. Júlio ficou com o olhar frio depois da prova. Olhar, visão, né? Tá ligado aos olhos. Frio é tato, né? A questão do toque. Eu sinto frio ou calor. Mas o que é olhar frio? É um olhar indiferente, né? Assim, meio sem graça. Então, aqui eu juntei visão e tato, certo? O outro exemplo. Sua voz soava docemente pelo salão principal. Soava, né? Tá de som, de audição. Docemente está ligada a paladar. Então, o que era essa suava docemente? Essa voz que suava docemente? Era uma voz calma, branda, né? Tranquila, certo? Aqui, nós vamos ver mais uma figura de linguagem que é a gradação. E aí, quando se fala em gradação, eu já coloquei a imagenzinha aqui para vocês dessa escadinha, certo? Essa escadinha, ela pode ser aumentando, né? Crescente ou decrescente. Vamos ver aqui o que é gradação. A gradação é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão. Gravem esse nome. Progressão. Vai ter uma progressão nessa sequência de palavras. Muitas vezes ela pode ser descendente, que é do elemento maior para o menor, ou ela pode ser ascendente, que é do menor para o maior, certo? Olhem aqui esses exemplos. Aqui eu tenho apenas uma progressão de elementos. Quando eu digo a vida, o céu, o infinito, tudo parecia sem graça longe dela. Percebam que o que está destacado, vida, céu, infinito, tudo, é uma sequência de palavras que tem relação, que tem uma progressão, certo? Ou tem apenas uma relação. Essas palavras, esses elementos, eles estão relacionados. Então, ao invés de só dizer tudo, eu peguei vários elementos para expressar o que está sem graça, né? Olha o outro exemplo. Levante, tome banho, escove os dentes e coloque seu melhor sorriso. Hoje nós vemos muito frases desse tipo nas redes sociais. Então aqui eu tenho uma sequência de ações. Levante, tome banho, escove os dentes e coloque o seu melhor sorriso. Então aqui eu também tenho uma progressão, uma sequência de ideias, certo? Aqui aí nós vamos ter exemplo quando vai do menor para o maior, do maior para o menor. Por exemplo, em menos de um ano passou de estagiário a funcionário e a chefe. Percebam que a pessoa foi primeiro estagiário, depois funcionário, depois chefe. Olha a escadinha. Então aqui eu tenho uma gradação crescente ou ascendente do menor para o maior.
exemplo, ó, no restaurante, sentei, pedi, comi, paguei. Também tem uma sequência de ações, também do menor para o maior, né? Do início até o fim, as ações que eu realizei ali no restaurante, certo? Outro exemplo, Ana estava pelo mundo e chegou no país, estado, cidade e bairro. Eu poderia até colocar casa, quarto, sala, né? Então aqui eu tenho uma sequência de lugares, certo? E aqui já é o contrário, já é do maior, do país, até chegar no bairro. Então já é ascendente, né? Uma gradação ascendente, do maior para o menor. Ficou entendido? Ficou alguma dúvida? Essa aula foi interessante para você? Vamos realizar a atividade agora, essa é a nossa atividade de hoje, e tirar todas as dúvidas. Se você não conseguiu compreender, deixe um comentário. Se essa aula foi útil para você, clica no curtir aí. Se inscreve no canal, certo? Porque aí sempre quando eu postar uma aula legal, você vai ter a oportunidade de assistir, certo? Compartilha essa aula de hoje para alguém que você acha que é interessante, certo? E se você não assistiu a nossa aula, a primeira aula sobre figuras de linguagem, que foi metáfora e comparação, é só clicar no izinho que eu vou tentar deixar aqui, ou então na descrição aqui abaixo, para você assistir sobre metáfora e comparação. Tá certo? Então até a nossa próxima aula.